Pensando no pequeno e no médio produtor rural, na aula de hoje a gente vai mostrar como é que você pode estar fazendo o seu próprio adubo organomineral e economizando com o uso de fertilizantes. Olá pessoal, Jonathan por aqui, chegando para mais um vídeo do canal AgroBrasil. Se você gosta do nosso trabalho, não deixe de deixar o seu like aqui abaixo, se inscrever no canal e também comentar, Jonathan, eu tô aqui, ou qualquer dúvida que você tiver. Combinado, pessoal? Vamos falar sobre esse tema, então, como fazer o seu próprio adubo organomineral. Acompanhe até o final, porque o material de hoje a gente preparou com todo carinho aí para vocês. Nós poderíamos dividir principalmente, em dois tipos de organomineral. Aquele que é de uso da propriedade e aquele que é para comercialização. Eu sei, já veio várias pessoas me procurar também com o intuito de fazer adubo organomineral para vender. Ele tem que ser regulado pelo MAPA, ele tem que ter uma quantidade mínima de nutrientes, tem que ter um responsável técnico, tem que ter os equipamentos para mistura, para garantir a qualidade também. Agora, o produtor rural, dentro da propriedade dele, pode fazer para seu próprio uso. E o organomineral, como eu já expliquei aqui em outros vídeos no canal, é basicamente a mistura de um adubo orgânico, cama de frango, esterco bovino, desde que tenha certa homogeneidade, e um adubo mineral, solúvel de preferência, que a gente consiga enriquecer esse meu adubo em determinado nutriente ou com todos os nutrientes, macro e micronutrientes. Porque, como vocês sabem, os adubos orgânicos acabam tendo uma baixa concentração de nutrientes, por exemplo, de nitrogênio, fósforo e potássio. Eu gosto muito dos adubos orgânicos, eles podem e devem ser utilizados, tá? E em muitos casos, só a utilização de um adubo orgânico convencional já reduz os custos com fertilizantes, tá? Assista aos outros vídeos que eu tenho aqui no canal AgroBrasil sobre adubo orgânico, sobre cama de frango, tem cama de compost barn, que a gente já fez avaliação, enfim, tem vários produtos mesmo, então assista aí depois. Tá? E essa aqui é uma tabelinha muito interessante, inclusive, para quem vai fazer organomineral para vender, que é a tabela de compatibilidade de adubos. Eu não posso sair misturando aí sem saber se tem compatibilidade. Nós temos os adubos orgânicos aqui. Veja que boa parte dos adubos minerais aqui, por exemplo, sulfato de amônio, super simples, super triplo, MAP, DAP, tem compatibilidade com o adubo orgânico. O que não tem são as escórias, termofosfato e também o cal virgem, cal hidratado ou calcários, Esses não podem ser misturados. Com base nisso, também a gente vai fazer o vídeo de hoje. Basicamente, pessoal, a gente poderia dividir em 3 estratégias principais para o pequeno e médio produtor rural utilizar um organomineral. Primeiro, que eu acho muito interessante, a gente vai fazer um exemplo prático disso, que é o suprimento de fósforo. Como vocês sabem, o fósforo eu não posso jogar ele em cobertura. Ou ele tem que ir na minha linha de semeadura, na cova ou no sulco. A única exceção de fósforo em cobertura é quando eu estou trabalhando com uma cultura perene, certo? A gente já falou sobre isso aqui no canal. E a gente vai fazer, então, um exemplo para suprir a totalidade de fósforo com um organomineral. A gente vai pegar um adubo orgânico, no caso cama de frango, e vai misturar com um adubo solúvel à base de fósforo para utilizar na cova, por exemplo, certo? Caso número 2, suprir todos os elementos. Então, existem algumas culturas que têm baixo requerimento também de nutrientes que muitas vezes, em determinada dose, eu posso suprir a totalidade de nitrogênio, de fósforo, de potássio e tudo mais. Número 3 é enriquecer o adubo com um elemento. Então, por exemplo, nitrogênio ou enriquecer com potássio, porque ele está baixo lá no meu solo. Beleza? Vamos ver, me acompanhe aqui que a gente vai falar sobre cada um desses casos. O primeiro aqui é o suprimento de fósforo. Jonathan, eu preciso plantar, mas eu preciso suprir fósforo. Eu tenho aqui 3 toneladas de cama de frango. Existe essa limitação, muitas vezes, para jogar lá em 1 hectare. Só que eu preciso colocar mais fósforo. Como é que a gente faz a conta? Vamos supor lá que o produtor fez uma análise dessa cama de frango, ou tem uma análise, geralmente quem vende entrega um laudo ali de concentração de nutrientes, tem uma análise de solo e a cultura agrícola que ele esteja adubando deu lá que precisa de 100 kg de P2O5 na implantação. Tá? Título hipotético para a gente fazer as contas aqui. Então ele tem 3
3 toneladas de cama de frango de uma cama de frango que tem 1,2,1. 1% de N, 2% de P2O5 e 1% de K2O. Jonathan, vai ter essa média aí? Varia, tá? Por exemplo, cama de peru chega a ter 3 de N, chega a ter 4 de fósforo e 4 também de potássio. Então, ele é variável. Por isso que a gente tem que ali fazer uma análise também do material, porque dependendo da quantidade de lotes e tudo mais, pode subir ou baixar um pouco. A gente colocou um número razoável aqui de uma cama de frango nem tão boa assim, nem tão ruim, que seria 1,2,1, certo? Então, a cada 1 tonelada dessa cama de frango, eu vou ter 20 quilos de P2O5, beleza? 20 quilos de P2O5. A eficiência agronômica é de 80%. Tem gente que complica um pouco essa questão. A eficiência agronômica é o seguinte, nem todo o fósforo está disponível logo em sequência. Ele precisa de um período de mineralização. No primeiro cultivo, quer dizer, aquele logo em sequência que eu estou colocando ali, ele vai ser mineralizado ou prontamente disponível cerca de 80% desse fósforo. Se a gente for fazer 20 vezes 0,8, que é 80%, vai dar 16 kg de P2O5 disponível no primeiro cultivo. Aqui levando em consideração essa concentração de nutrientes na matéria seca, tá? Eu estou colocando aqui na matéria seca já. E aí a gente vai ver então quanto que nós vamos precisar colocar de um adubo mineral. Veja só, eu tenho 3 toneladas, certo? Então 16 vezes 3 vai dar 48 kg de P2O5. Eu preciso colocar 100 quilos para implantação, menos 48, e eu ainda tenho que adicionar 52 quilos de P2O5. Então é o seguinte, qual adubo agora eu posso estar utilizando? Poderia colocar um MAP? Poderia, né? Só que o MAP ele é mais caro. Poderia estar colocando um adubo, por exemplo, um fosfato natural? Eu não acho interessante. Fosfato natural, ele é de liberação lenta, e ele não é tão solúvel assim, quer dizer que boa parte dele não vai estar disponível logo na sequência, logo para aquele cultivo. Então eu ficaria aqui ou com um super simples ou com um super triplo. Ou poderia também fazer uma mistura de super simples com super triplo. Aí eu estaria disponibilizando, além do fósforo, também cálcio e também enxofre. Beleza? Mas aqui a gente vai fazer um exemplo com super triplo. Quanto que eu preciso adicionar de super triplo então? Vamos lá. 52 kg de P2O5, que ainda falta complementar. O super triplo tem aproximadamente 41% de P2O5. Então é muito simples. Eu pego 52, divido por 0,41, vai dar 126 kg de super triplo misturado com adubo orgânico. Então, aí depende do equipamento que o produtor tem, depende de como que ele vai fazer essa mistura, da realidade que ele tem na propriedade dele, mas para ele fornecer esses 100 kg de P2O5, com as 3 toneladas de cama de frango que ele tem, ele precisa de 126 kg de super triplo. Jonathan, ele vai economizar fazendo isso? Com certeza, tá? Você pode comentar aqui abaixo quanto é que está a cama de frango aí na tua região. Geralmente de 200 a 300 reais. Eu conheço regiões que está um pouco mais do que isso, né? 350. Mas ainda, em boa parte dos casos, pela concentração de nutrientes, acaba valendo a pena. Qual que é a vantagem? Vai estar me disponibilizando um pouco de nitrogênio ainda, vai me disponibilizar potássio e ainda vai me disponibilizar micronutrientes, vai aumentar um pouco a matéria orgânica. E também tem várias outras vantagens ali no sentido da melhorar a biologia do solo, melhorar as características do solo de uma maneira geral, então acaba valendo muito a pena. Eu tenho tido relatos aqui, por exemplo, de produtores nos apresentando organominerais com preços altos, R$ 6.500, R$ 7.000, comparável com adubo mineral. Então veja que o produtor ele poderia estar fazendo uma mistura dessa e economizando dinheiro ao invés de ele comprar um organomineral. É claro que um organomineral de uma fábrica tem as suas vantagens, como a homogeneidade, a gente pode cobrar isso, né? Inclusive tem o organomineral pelletizado também, que é uma outra vantagem. Então assim, depende, a gente tem que analisar cada caso. Mas de fato o produtor pode fazer na propriedade dele, né? Caso número 2 aqui, suprir todos os elementos. Culturas de menor requerimento do nutriente.
Coloquei exemplo aqui, a mandioca e as braquiárias. Esses tempos atrás eu fiz uma recomendação para uma área de mandioca. E a mandioca, como vocês sabem, quando o solo está médio de fertilidade, indo para alto, não tem uma grande necessidade de nutrientes, né? Nem de nitrogênio, 40, 50 quilos de N, você já supre aí a necessidade da cultura para alta produção, para 40 toneladas por hectare, por exemplo. E eu recomendei lá para o produtor algumas toneladas, agora não me lembro quanto, de uma cama de frango que ele tinha. Ele ficou impressionado. Nossa, Jonathan, mas não preciso jogar ureia em cobertura? Eu não preciso entrar com outro adubo nitrogenado? Eu falei, não, só utiliza aqui essa dose de adubo orgânico que você vai conseguir ter uma boa produtividade. Vai suprir os nutrientes que a mandioca vai extrair daquele teu solo e você vai conseguir ter uma boa produção. Então tem muita gente que complica, né? Tem que fazer várias adubações a cada 7 dias, a cada 3 dias, depende da cultura. Por exemplo, uma braquiária umidícola, tem uma necessidade baixa de nutrientes. Eu não tenho que utilizar ureia, depois utilizar sulfato de amônio, né? Não, vamos tentar simplificar as coisas para dar mais resultado, para o produtor ter mais dinheiro no bolso também. A menor necessidade de parcelamento, aquelas culturas que eu não preciso parcelar tanto também. Áreas de boa fertilidade. Muitas vezes, o produtor vai colocar uma cultura de baixo requerimento em uma área que tem uma boa fertilidade. O que ele vai precisar fazer nesse caso? Suprir o que aquela cultura vai extrair do solo dele, vai exportar, né? Ele não precisa muitas vezes aumentar muito a fertilidade, corrigir níveis de fósforo, corrigir níveis de potássio. Quando a gente pega um solo aqui muito ruim, né, com baixo fósforo, baixo potássio, a dose que a gente recomenda, muitas vezes, também é levando em consideração a correção do nível daquele elemento. Agora, se o elemento tiver uma condição boa, não preciso corrigir, né? Eu tenho que apenas colocar o que aquela minha cultura vai tirar. Então, culturas orgânicas aqui, pessoal, como é o caso de folhosas, alface, almeirão, rúcula, muitas vezes a gente recomenda apenas adubo orgânico, apenas cama de frango, na quantidade calculada. A gente faz análise de solo, obviamente, dos canteiros, e aí depois recomenda uma dose daquele meu adubo orgânico, para não jogar muito e não jogar muito pouco também. Mas como um adubo orgânico ele é excelente do ponto de vista de baixa concentração, eu não vou ter problema com salinidade, eu não corro o risco de, entre aspas, né, queimar a planta. Então a gente acaba muitas vezes para essas folhosas recomendando apenas adubos orgânicos com algumas raras exceções. E aí, número 3 aqui é enriquecer o adubo com um elemento. Então, eu tenho, por exemplo, o potássio que está baixo aqui na minha análise de solo, mas o fósforo está alto, os outros elementos estão altos. Então, o que eu posso estar fazendo? O caso do nitrogênio também, né? Eu já cheguei aqui, alguns produtores me pedindo sugestão para enriquecer cama de frango com nitrogênio. Então, existem algumas fontes ali, o caso do sulfato de amônio, o nitrato de potássio. Agora, se eu estiver trabalhando com agricultura orgânica especificamente, eu preciso achar fontes orgânicas para enriquecer a minha cama de frango. Uma excelente opção é a torta de mamona. Se eu não estou enganado, tem entre 5% e 6% de N na composição. Então eu consigo enriquecer também com esse produto. Existem alguns outros aqui destinados à agricultura orgânica que eu posso estar misturando ali, né, sem perder essa validação de orgânico especificamente. Fontes como ureia não são interessantes pela volatilização, então se eu quero enriquecer com nitrogênio, principalmente o nitrato, pode ser nitrato de potássio, pode ser nitrato de amônio ou sulfato também de amônio é uma outra opção. O cloreto de potássio pode ser misturado desde que não seja em altas concentrações. Aqui a gente sempre limita a 100 kg por hectare o máximo de cloreto que eu posso estar misturando, então nesse adubo orgânico também, para não ter problema com salinidade, estudado aí cada caso também para não ter problemas. Algumas dicas importantes que a gente deixa para vocês: acompanhe com análise de solo, fazer uma análise de solo da minha área para saber exatamente o que o meu solo está precisando. Tá? Aí você é eficiente no uso do adubo orgânico também, porque a gente já fez um vídeo aqui mostrando o cálculo de quanto que eu vou precisar colocar de um adubo orgânico lá no solo, né? A análise do adubo orgânico, geralmente o laboratório que faz a análise de solo também faz análise do adubo orgânico e me diz, tem 1% de N, tem 2% de P2O5 e tem 3% de K2O. Também é interessante que eu tenha essa informação
para conseguir encaixar os dados ali e montar a melhor estratégia. A eficiência agronômica leva em consideração isso também, que é a mineralização ali dos elementos, principalmente do NPK. Então, do nitrogênio, 50% no primeiro cultivo, quer dizer que de todo o nitrogênio que tem na minha cama de frango, no meu esterco suíno, né? Depende um pouco de cada material, mas na cama de frango especificamente é de 50% de eficiência agronômica no primeiro cultivo. O resto vai ser liberado lá para frente, certo? Para o potássio é de 100%, então todo o potássio que está ali vai ser liberado, e o fósforo é de 80%, aqui levando em consideração a cama de frango. Se você quiser aprender tudo sobre adubação e fertilidade do solo, passo a passo das mais diversas culturas agrícolas e economizar com o uso de fertilizantes, saber sobre adubação orgânica, cama de frango, enfim, tem aqui abaixo um link da nossa Escola de Adubação e Fertilidade do Solo. Você tem lá apostilas de cada aula, você tem aulas de diversas culturas agrícolas, você tem o meu contato pessoal para tirar dúvida e tudo mais. Então é só clicar aqui e conhecer. Um forte abraço, até um próximo vídeo e tchau, tchau!